Deus tem um local especial onde habita com seu povo, um templo, um local especial onde ele revela o seu amor, misericórdia, graça e proteção, um local de paz, segurança e amor entre os homens, um local onde ele tem uma relação especial com cada um individualmente. Esse lugar existe, irmãos? Será que o texto lido, que no começo é algo real e concreto, ou é mais um conto que existe na imaginação das pessoas? O que a Bíblia promete aos homens em relação a ter uma habitação com Deus e todas as bênçãos dessa convivência? Isso nós devemos pensar. É verdade a promessa que está aqui, ela é a realidade. E andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. Gênesis relata que Deus andou com Adão e Eva no jardim do Éden e guiou o seu povo de Israel pelo deserto e habitou entre eles por onde quer que fossem em sua peregrinação. O templo de Deus entre os homens, inicialmente, é apresentado no Antigo Testamento como a criação, antes da queda, e o jardim do Éden, e depois no tabernáculo e posteriormente no templo. No Novo Testamento, o templo de Deus entre os homens é apresentado como sendo o próprio Senhor Jesus Cristo e também a igreja. O templo do Espírito Santo, onde cada membro é uma pedra viva deste templo, e Jesus Cristo a pedra principal. Nosso objetivo, irmãos, é falar de tudo isso. Onde está Deus? Em que casa ele mora? Como ele pode morar com os homens? Isso é uma realidade mesmo? Isso existe? Essa promessa é real mesmo? Será que ela existe? Nós temos que apelar para as Escrituras, para buscar de que maneira Deus deixou essa promessa ao seu povo. Deus tem uma casa com o seu povo. A criação antes da queda como templo de Deus. Então, quando você pegar a tua Bíblia e você for abrir ela em Gênesis, você vai ter uma descrição da primeira casa, do primeiro lar onde o homem morou com Deus, na presença de Deus. Você vai ter lá uma descrição dessa casa. O próprio cosmos, quando eu digo cosmos, eu estou falando de tudo aquilo que Deus criou. Nós podemos compreender como a casa inicial de Deus nesse mundo. Deus criou todas as coisas. Sabe o que aquilo ali era? A casa de Deus. Não uma mera casa, mas no sentido de um templo. O que se faz num templo? O que a gente tem em mente sobre um templo, irmãos? O que é um templo? É um lugar do quê? De adoração, de culto a Deus. Uma casa de adoração. Onde era isso no começo da criação? Tudo. Todo o cosmos, toda a criação era a casa e o templo de Deus, a casa onde Adão morava. Um local onde os homens poderiam ter comunhão com Deus. Somente quando o cosmos foi contaminado pelo pecado e pela morte, é que uma casa secundária e provisória, que era lá o tabernáculo, lá no Antigo Testamento, que eram tendas que Deus mandou Moisés fazer, aquela tenda onde ele iria habitar, um tabernáculo, uma tenda. Depois que o povo de Israel passou aquele período de ficar peregrinando pelo deserto e eles se estabeleceram como nação, Deus ordenou e colocou no coração de Davi que ele fizesse um templo, um local fixo onde Deus iria estar habitando. Assim, existe uma ligação muito clara entre a criação de Deus e essa tenda que Deus mandou depois o povo de Israel fazer, e depois o templo. Os irmãos podem abrir suas Bíblias, vamos ler lá em Gênesis, para a gente poder entender essa ligação. Nós queremos entender como que era a casa de Adão. Vamos primeiro para Gênesis, vamos ler o capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Vamos ler os versículos 2 e o versículo 3. Gênesis 1, verso 2 e 3. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Aqui é o primeiro versículo apenas, que vai descrever, como nós sabemos, toda a criação de Deus. Nós temos aqui o relato de Deus construindo o seu templo. Esse templo, a criação, ele era um templo de 3 andares: céu, terra e os mares. Em quantos dias Deus construiu esse templo, essa casa? Construiu em
7 dias. Em 6 dias ele construiu e no 7º dia o que ele fez? Ele concluiu, ele descansou da sua obra. Por que ele fez isso, irmãos? Para morar com o homem. Fez isso para morar com o homem. O seu pai, então, nós temos aqui o que, irmãos? Adão, ele é um filho rebelde que resolveu sair da casa do seu pai. Ele pecou, ele não cumpriu com as regras da casa do seu pai. O que o pai fez? Meu filho, da maneira como você está vivendo, a escolha que você fez, você não pode morar aqui mais. Portanto, você vai ser expulso daqui. Você vai ser afastado dessa casa. Essa casa não pode ter pecado, e você pecou. É uma casa santa, é um templo santo. Existem tragédias dessa escolha que você fez. Porque agora, o meu templo, que era toda a criação, cosmos, foi contaminado e amaldiçoado pelo pecado. Essa é uma realidade dura. Nós sabemos que o homem, depois do pecado, o que acontece com o homem? Morte, sofrimento, trabalho amaldiçoado, em tantas consequências que nós vemos. Mas Deus continua sendo um pai amoroso, como nós lemos nos Salmos. E o que esse pai amoroso faz? Algo parecido como o que a minha mãe fez quando eu saí de casa. Fui sair não por briga, fui sair para estudar. Minha mãe colocou na minha mochila uma série de coisas, desde comida, alimentos e outros itens necessários para que eu pudesse sobreviver longe de casa. Deus fez a mesma coisa. O homem foi expulso do jardim, foi expulso do Éden. Mas Deus, na sua misericórdia, como um pai amoroso, não deixa a mochila do seu filho vazia. O que ele coloca, irmãos? Ele coloca fotos. 7 fotos. 7 fotos ele coloca na mochila. O seu pai coloca 7 fotos da casa na mochila de Adão. A criação, irmãos, ela foi feita em quantos dias? 7 dias. Sendo o último dia o dia do descanso. Paralelamente às 7 instruções para o tabernáculo, nos capítulos 25 a 31 de Êxodo. Existe, irmão, se você pegar o livro de Êxodo, você vai ver que existe uma semelhança entre os 7 dias, quando Deus construiu o mundo, e no 7º descansou, com 7 instruções para a construção do tabernáculo e depois do templo. Exatamente. O que são isso, irmãos? Deus deixando lembranças para que Adão não se esquecesse da sua casa. Olha de onde você saiu, Adão. Você saiu, você não quis morar aqui mais, você escolheu o pecado, você infringiu as leis e você resolveu sair. Mas, como um pai amoroso, eu vou deixar lembranças para você. Vou deixar um livro, vou deixar uma escritura, vou deixar símbolos, sinais, para que você nunca se esqueça de onde você saiu, de onde você morava. A 7ª instrução, contendo a legislação do sábado, referindo-se diretamente ao sábado de Deus em Gênesis 2, de 1 a 3. Você pode ler isso na sua casa, lá em Êxodo 31, do verso 12 ao versículo 8. O relato da criação usa os mesmos termos para se referir ao tabernáculo. Quando você lê lá em Êxodo a palavra hebraica luzes, eles usavam luzes para iluminar o candelabro, para iluminar o tabernáculo e o templo. A palavra luzes usada é a mesma que era usada lá em Gênesis para falar do sol, para falar da lua, para falar dos planetas, das estrelas. Linguagens parecidas. Quando nós temos, se os irmãos quiserem por curiosidade depois, na internet você vai encontrar, irmãos, no YouTube, desenhos ou vídeos sobre o tabernáculo e o templo. Eu peço que você faça isso, ou as crianças possam fazer isso depois, para que vocês possam entender do que eu estou falando. Deus usou o tabernáculo e o templo como fotos na mochila do filho, para que ele não se esquecesse de onde ele tinha saído, da beleza, da grandeza do lugar onde ele saiu. E nós temos ali, irmãos, a continuação da descrição da casa. Essa casa era uma casa bonita, onde Adão morava. E essa casa tinha um jardim. Qual era o jardim, irmãos? O jardim do Éden. Richard Barcelos ensina que o jardim do Éden foi o primeiro santuário da terra. A Bíblia olha para o jardim do Éden e indica que ele era de fato um templo, um santuário, a primeira habitação especial de Deus na terra entre os homens. Novamente, Deus colocando imagens nessa mochila de Adão, para que ele não se esquecesse que na casa onde ele morava tinha um jardim especial,
muito lindo, maravilhoso, onde ele tinha proteção, tinha alimento e existia beleza indescritível. Isso tudo, irmão, você tem na tua Bíblia. O povo de Israel pôde fazer essas cerimônias, entrar pelos tabernáculos e estar ali na presença de Deus, depois no templo. E nós aqui como igreja também temos ferramentas. Deus também colocou na nossa mochila, nós que estamos num caminho de volta para nossa casa, lembretes, como um pai amoroso faz. E nós temos não só, irmãos, lugares, tabernáculo, templo. O que se fazia no tabernáculo e no templo? Uma série de rituais, muitos rituais. O homem morava nessa casa com esse jardim especial. O que aconteceu com ele? Como eu disse, ele foi expulso. E o homem precisava lembrar disso também. Não só daquilo que ele perdeu lá, da beleza que ele tinha lá, mas do que ele fez e das consequências. Nós temos que pensar nisso, irmãos. O evangelho é oferecido a nós, nós vamos receber o evangelho, e uma coisa tem que acontecer na nossa vida. Nós temos que compreender a nossa realidade de pecado, as consequências do nosso pecado, da nossa vida longe de Deus e se afastando de Deus. Uma foto da porta da casa e um clipes com um bilhete. Deus fez isso. Filho, olhe para essa porta. Ela ficou fechada quando você saiu, mas ela estará aberta quando você voltar. Quando nós olhamos para as Escrituras e nós vemos ali a nossa realidade do nosso pecado e saber que nós fomos afastados da presença de Deus por causa do pecado, Deus, como um pai amoroso, coloca esse bilhete em nós, irmão, nesse nosso coração por meio da palavra. Filho, a porta está fechada. Você saiu, você infringiu as regras, você resolveu sair, mas a porta estará aberta quando você voltar. Como é que isso pode ser lembrado, irmãos? De maneira mais clara nas Escrituras. Por meio do dia da expiação. Você sabe o que é expiação? É um sacrifício que era feito por causa do pecado. E a expiação retrata a história da expulsão da humanidade do Éden. Vamos ler Gênesis capítulo 3, versículo 24. Gênesis capítulo 3, versículo 24. Gênesis 3, 24. Se Adão saiu do jardim, saiu de uma casa, ele teve que sair por uma porta. E em Gênesis nós temos exatamente o local e a direção de onde ele saiu para onde ele foi. Vamos ler? E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. A Bíblia olha para o jardim do Éden e apresenta essa realidade. O sumo sacerdote, já no tabernáculo e no templo, representava Adão, saindo para o oeste através da entrada vigiada por querubins a leste do jardim do Éden. Isto é, através do véu bordado com querubins até o Santo dos Santos, levando o sangue da expiação. O povo de Israel tinha que representar esse acontecimento. Adão, o primeiro homem, saiu da casa do seu pai e ele saiu em pecado. E isso era retratado por meio desses rituais da expiação, quando o sacerdote tinha que comparecer e sair na direção leste da casa e cruzar os portões onde tinha ali no tabernáculo querubins, exatamente como existiu de maneira real no jardim. Querubins foram colocados para guardar a porta da entrada do paraíso, para que o homem não entrasse na condição em que ele saiu, em pecado. Se você pecou, você sai da presença de Deus, e você não pode entrar na presença de Deus em pecado. Algo precisa acontecer. E o que o sacerdote fazia? Ele oferecia um sacrifício. O pecado do homem exige uma punição de morte, irmãos. Por isso nós morremos. Mas o que é feito? Um sacrifício é feito. E aqui, naquela época, em Israel, sacrifícios de animais eram feitos. Vamos ler, irmãos. Levíticos, está bem pertinho ali, ó, Levítico 16, no versículo 22. Levítico capítulo 16, versículo 22. Levítico capítulo 16, versículo 22.
Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária e deixará o bode no deserto. O que acontecia, irmãos? Como eles representavam esse acontecimento? Bom, Adão pecou e fugiu da presença de Deus, não para o paraíso. Ele correu para o deserto, ele teve que fugir para o deserto. Como então é o sacrifício? O sacerdote sacrificava um animal, pegava o animal e soltava ele para o deserto, degolava ele, cortava o pescoço dele e soltava ele para ele morrer ensanguentado em direção ao deserto. É uma representação feia, uma representação sangrenta, para representar a fuga do homem, a expulsão do homem do jardim de Deus num lugar de morte, um lugar de deserto e afastamento. É o que os homens encontram longe de Deus. Esse é o que você vai encontrar. É o que eu encontrei na minha vida. Enquanto eu estava num caminho fugindo, saindo da presença de Deus. Uma expiação imperfeita que aponta para a expiação perfeita de Jesus Cristo. O dia da expiação tinha que ser repetido diversas vezes. Todo esse sacrifício que eu falei, esses animais que eram oferecidos e sacrificados, e o sangue dele era aspergido no templo, aspergido o sangue dele lá, tinha que ser repetido várias vezes. O sacrifício pelo pecado era feito por meio da oferta de sangue de animais. Esta expiação estava limitada no tempo e no espaço, e apenas apontava para a expiação perfeita que seria oferecida através de um sacrifício perfeito, imaculado e santo. Por meio dessas expiações imperfeitas, o povo de Deus podia alimentar a sua fé no Cordeiro, que o Senhor proveria ao seu povo. Será que sangue de animais podem santificar o homem? Ou ser uma oferta perfeita em sacrifício dos homens? Não pode, irmãos. Eles apenas apontavam para um sacrifício perfeito que seria oferecido quando Cristo Jesus viesse como Cordeiro de Deus para morrer pelos pecados do seu povo. O pacto e o templo de Deus. Deus fornece um jeito para o homem voltar para casa. O pai coloca um manual dentro da mochila do seu filho com instruções, mapas, recursos necessários para ele achar o caminho de volta. Por meio desses recursos, seu pai estaria com ele até ele voltar para casa. Novamente, existe uma tragédia na realidade humana, irmãos? Existe. Existe uma tragédia muito clara. E a Bíblia aponta para essa tragédia. A nossa vida, do jeito que nós viemos ao mundo e nascemos, irmãos, é uma grande tragédia. É um rompimento de um laço familiar eterno e divino com Deus. Nós já nascemos carregando a culpa de Adão nas nossas costas. E dessa condição nós já nascemos longe de Deus, fugindo de Deus. Assim como a gente vê os animaizinhos, qualquer animal nasce e já sai correndo, né? Cavalos e outros animais, o ser humano já nasce fugindo com suas perninhas ali, ó, de Deus. Um comportamento de fuga e de afastamento de Deus. Mas o nosso Pai é amoroso. O nosso Pai é misericordioso e o que Ele faz? Ele te dá lembretes, muitos lembretes. Você pode recorrer à palavra para você ver isso. Você pode recorrer à sua própria vida. Irmãos, quantos livramentos Deus já deu para você? Quantos livramentos? Você pode contar? Você não pode contar, eu também não posso. Deus preservando a sua vida, preservando a sua saúde, para que você possa olhar para essa realidade e voltar para a casa de Deus. Deus não só te dá lembretes, como Ele te dá recursos. Vamos pensar em alguns recursos que Deus concedeu. O primeiro deles, irmãos, muito desprezado entre nós, muito desprezado entre o povo de Deus, as promessas. Promessas de Deus. Nós lemos no começo do culto: e andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me serei por povo. Toda a Escritura apresenta a promessa da habitação de Deus entre os homens, como o coração da aliança. Como Deus garante isso, irmãos, essas promessas? Se depender de mim, eu posso voltar para casa, eu vou achar o caminho? Você vai achar o caminho do Éden? Você vai conseguir? Não vai, irmãos. Como é que Deus faz isso? Ele faz um pacto com os homens, uma aliança com os homens, baseado na capacidade do ser humano em cumprir, em achar o caminho, baseado na capacidade dele em trazer o homem de volta. O mesmo Deus que expulsa o homem por causa do seu pecado é o mesmo Deus que acha um caminho de volta.
E nós vamos pensar nisso. Deus traz promessas. Outra promessa: me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. E habitarei no meio dos filhos de Israel e serei seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Você consegue ver aqui o homem aqui? A força do homem? Eu sou o seu Deus, é eu que te tiro do Egito, é eu que te conduzo numa peregrinação de volta para casa com o meu poder. Eu vou te colocar lá no meio do deserto, mas eu vou fornecer tudo o que você necessita para que você possa voltar para casa são e salvo, para o lugar de onde você saiu. Deus também traz outros recursos nessa mochila do seu filho rebelde. O que ele coloca lá? Mandamentos. A gente pensa muitas vezes nos mandamentos como uma coisa chata, como uma obrigação que você tem que cumprir friamente, como muitas coisas que nós fazemos aqui no mundo. Mas não é assim, irmãos. O que são os mandamentos? São recursos que Deus colocou na sua mão para que você não entre em caminhos que vão te levar para labirintos, longe do caminho que vai conduzir para a salvação, para Cristo. Os mandamentos vão nos guiar, vão ser ferramentas para que a gente possa se manter na linha. Deuteronômio, eu vou ler só uma passagem muito conhecida para a gente pensar nisso. Deuteronômio 6, 4-9. Ouve Israel, ouve povo meu, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Os mandamentos existem para quê, irmãos? Para a gente não esquecer que existe uma caminha quente de volta quando você chegar. Existe uma refeição preparada para você, uma mesa preparada. Existe um jardim de delícias, onde você vai ter comunhão eterna com seu Pai. Para você lembrar disso, que existe nessa jornada de volta para casa, mandamentos. E por último aqui, irmãos, de maneira muito especial, Deus te dá promessas. Deus te dá mandamentos, mas existe algo muito mais especial que Deus concede ao seu povo. Deus envia na terra e nesse deserto o nosso irmão mais velho, o seu filho primogênito. O pai envia o seu filho mais velho. Em João está escrito que o filho se tornou carne e habitou entre nós, e manifestando a sua glória. Através da encarnação, o eterno filho se torna um templo. Sua humanidade é a morada de Deus. Como templo, Jesus também é o caminho para Deus. Seu sacrifício na cruz expia os pecados do seu povo, com somente um sacrifício, cujos rituais e sacrifícios do Antigo Testamento eram apenas uma sombra, uma pequena sombra. Através da sua ressurreição e ascensão ao céu, Jesus levou a humanidade ao celeste, primeiro através da sua própria natureza humana e depois pela nossa união com Ele por meio do Espírito. Jesus vem, Jesus tem uma vida perfeita, Jesus sofre a cruz e morre como nós cantamos no hino. Ele ressuscita, te pega pela mão e quer te conduzir ao céu, e vai te conduzir ao céu. E Ele te une a Ele por meio do Espírito Santo, irmãos. João aponta nessa passagem para esse glorioso templo. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Em Apocalipse 21:3. Dentro da casa de uma nova criação, o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro serão o templo da igreja. E a igreja, o povo de Deus de todas as épocas e nações, serão o templo de Deus. Então conheceremos a plenitude da vida com Deus na casa de Deus. O que nós podemos querer mais, irmãos? Como nós podemos ficar nos debatendo, às vezes como um bebezinho na casa de Deus, desesperado, com tantos recursos em nossas mãos? O que está faltando então? A gente recorrer a eles e parar de olhar para nós mesmos, muitas vezes, para a nossa incredulidade, para as vozes que gritam dentro de nós, vozes incrédulas, te puxando para que você se perca no meio do caminho.
olhe para as promessas, olhe para os mandamentos e olhe para Cristo. Tendo isso em mente, de maneira clara, irmãos, nós podemos pensar aqui, para poder finalizar a nossa sessão, a igreja como o templo de Deus. Onde está a casa de Deus, irmãos? Onde está o templo de Deus? Será que é um lugar? Será que é aqui na rua Bento Marques, 729? Ou na casa do Ivan, ou na minha casa, ou com outra igreja que tem aqui? A igreja é o templo de Deus, irmãos. As pessoas que olharam para Cristo e se arrependeram e creram em Cristo para a salvação, esses são purificados, santificados e são transformados pela graça e misericórdia de Deus no templo de Deus na terra. Deus colocou Adão no jardim do Éden e ordenou que ele ampliasse os seus limites para que a glória de Deus cobrisse toda a terra, como as águas cobrem o mar. Hebreus 2,14. Todavia, Adão, nós sabemos, pelo seu pecado, ele não cumpriu esse propósito. Deus colocou Israel na terra e ordenou a mesma coisa. No caminho em direção à terra prometida, Deus deu a Israel um símbolo que representava o mundo, quando instruiu o povo a edificar o tabernáculo. Mais tarde, o templo substituiu o tabernáculo para cumprir esse propósito. A presença de Deus no tabernáculo e no templo requeria que tudo que havia nele fosse santo e tudo a seu redor fosse limpo. Agora, a igreja é o templo do Espírito Santo, e isso fala sobre a presença santa de Deus na igreja. Então nós temos isso, irmãos, quando a gente se reúne, quando você entra no corpo de Cristo, faz parte do corpo de Cristo, você faz parte do templo de Deus. Você é uma pedra viva nesse templo. Jesus Cristo é a pedra principal, como as Escrituras dizem. Efésios, irmãos, está escrito assim, Efésios 2, 20 a 22, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Irmãos, nós temos um privilégio muito maior do que o povo da antiga aliança. Eles tinham que comparecer num local físico realmente, num tabernáculo, numa tenda, e depois num templo físico, naquele lugar, no Monte Sinai. E nós, irmãos, nós não precisamos nos dirigir a nenhum lugar na terra. É óbvio que Deus, pelo seu Santo Espírito, nos reúne em igrejas locais, mas o templo de Deus são o que, irmãos? As pessoas, cada parte, cada pessoa que foi comprada com o sangue de Cristo. Os membros da igreja são pedras vivas dessa casa espiritual, que é também um santo sacerdócio, oferecendo a Deus sacrifícios espirituais. Assim, o tabernáculo e o templo são símbolos de tudo isso. A igreja é o templo do Espírito Santo, que por sua vez simboliza uma previsão de como o mundo vai se tornar. Irmãos, nós fazemos parte da história de Deus, da igreja, e de como Deus quer lembrar constantemente ao seu povo para onde nós estamos indo. Adão, depois o tabernáculo, o templo e todos os rituais do templo apontavam para o que nós estamos vivendo agora. Todas essas coisas acabaram, passaram. Vocês observaram que nós não temos nenhum objeto aqui, nós não temos menorá, não temos outras, a Arca da Aliança, o candelabro, como existia na Antiga Aliança. Essas coisas já não são úteis para nós, porque já passaram, nós não precisamos dela. Quando Cristo vem, Ele cumpre todos os rituais para que nós possamos estar aqui, irmãos, como pedras vivas de Deus. Tudo isso, irmãos, retrata para a nossa realidade bênçãos espirituais. E com a nossa vida aqui neste mundo, irmãos, nós estamos apontando também para a Nova Jerusalém. Nós estamos apontando para a igreja que ainda está por vir, para o nosso encontro com Deus nos ares, onde nós vamos estar, irmãos, num Éden e num jardim, não como aquele que Adão morou, mas num Éden infinitamente melhor e maior. Deus sempre reserva maiores bênçãos para o seu povo, e Ele tem conduzido o seu povo para maiores e maiores bênçãos, revelando cada vez mais maiores e maiores bênçãos ao seu povo. Comentava com a minha esposa, é muito triste que em muitos locais como esse, salões onde enche de gente, isso não é ensinado para as pessoas. É muito triste, irmãos. Muito triste isso aí.
Nós estamos tendo aqui, como outros locais, a oportunidade de aprender que nós estamos aqui correndo uma carreira, nós estamos indo para o céu. Isso não é uma fantasia, não é um conto de fada, não é um livrinho para criança, é uma realidade espiritual que a igreja tem se alimentado ao longo dos milênios. Muitas pessoas têm morrido, estiveram dispostas a morrer por causa disso, como existe até hoje, irmãos. Por quê, irmãos? Não é uma ficção científica, não é um filme, não é novela, é uma realidade espiritual que existe para a igreja e nenhum outro ser humano mais. Bora para pensar nisso, irmãos. Um povinho simples, pessoas simples, num lugar simples. Olha a grandeza do que nós estamos lidando. Olha as promessas que existem sobre a tua vida, se você simplesmente creu em Cristo para a salvação. Embora não exista uma promessa de um pedaço de chão a ser dado para a igreja aqui na terra, existe, entretanto, a responsabilidade de cobrir a terra com a glória de Deus, como as águas cobrem o mar, assim como Adão e Israel. A igreja não é mais uma nação como as terrenas, mas nós recebemos a grande comissão de manifestar a glória de Deus em toda a terra. Quando você olha para o mundo em sua volta, você consegue ter esperança nisso? Mas quando nós olhamos para a palavra, e nós olhamos para a igreja de Cristo triunfando, irmãos, triunfando. Se dependesse do poder dos homens, se Deus não existisse, se a igreja não estivesse guardada por Deus neste mundo, já não existiria há muito tempo. Todas as forças deste mundo militam contra o povo de Deus, irmãos. Todas as forças que você possam pensar. E nós recebemos a grande comissão de avançar o reino de Deus. Com base no que, irmão? Nas promessas que você recebeu. Você tem que colocar ela e lançar luz sobre ela, vivendo, crendo nelas. Conclusão. Deus possui um templo entre os homens. E por isso, irmãos, ele fala para cada um de nós: filho, volta para casa. Este ensino é extremamente abrangente, glorioso e fundamental para a igreja. A cosmovisão bíblica sobre a criação e a história da redenção devem ter como ponto de partida esta bênção tão profunda e amorosa da parte de Deus. Pensa, irmãos, na criação como o primeiro templo, sem a queda. Se você olhar para o mundo hoje, para a natureza, não é bonito, irmão? Você não fica de boca aberta quando você olha a natureza? Você não precisa ir muito longe da nossa cidade para olhar para a natureza e ficar de boca aberta e pensar que simplesmente fica pálido perto do que está por vir, da grandeza do que está por vir. E todas essas coisas apontam para uma verdade para a igreja. Deus tem um templo entre os homens. E Ele está congregando e chamando ao longo das eras, milênios, povos de todas as tribos e nações da terra para entrarem em sua casa, para habitarem com Ele eternamente. O templo de Deus entre os homens, inicialmente é apresentado no Antigo Testamento como a criação antes da queda, e o jardim do Éden, e depois no tabernáculo, e posteriormente no templo, sendo estes uma imagem do cosmos e do Éden, como o templo de Deus entre os homens, antes da queda, ao mesmo tempo em que apontam para o templo de Deus no futuro. O Novo Testamento, o templo de Deus entre os homens, tipificado, como dito anteriormente, é apresentado como sendo o próprio Senhor Jesus Cristo, e também como a igreja, o templo do Espírito Santo, onde cada membro é a pedra viva deste templo, e Jesus Cristo a pedra principal. A igreja está peregrinando em terra estranha. Assim como Adão e Israel, eles estão caminhando para o seu lar, a morada eterna de Deus com os homens. A igreja marcha, triunfante, tendo um capitão e cabeça, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seu destino é a cidade santa, a Nova Jerusalém. A igreja habitará em um templo novo e melhor, o Éden perfeito, a terra prometida aos nossos pais na fé. Um novo céu e a nova terra onde reina a justiça, uma morada de paz e descanso eterno. Isaías 32:18. E o meu povo habitará em morada de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos de descanso. O passado, o presente e o futuro da igreja apontam para a verdade de que ela é o templo de Deus entre os homens. Irmãos, podemos fazer algumas aplicações para encerrar. Se você ainda não iniciou o caminho de volta para casa, comece hoje mesmo. Se você está aqui essa noite e você ainda está num caminho de rebelião e num caminho fugindo de Deus,
você deve parar imediatamente, irmãos. Você deve parar agora e começar o caminho de volta para casa. Nem ouse pensar em deixar isso para depois. Agora é a hora de se levantar através do arrependimento e da fé em Cristo Jesus. Se você já deu início a essa jornada, mas no meio do caminho você tem duvidado do cuidado amoroso do Pai, se arrependa de igual modo. Pare de dar ouvido às vozes da incredulidade que gritam dia e noite dentro de você. Recorde-se de todos os recursos que o seu pai colocou em sua mochila quando você saiu de casa. Não despreze, não desdenhe desses recursos. Use eles com cuidado e zelo. Se aproprie disso porque é para você. Qual o grande problema? Simplesmente, muitas vezes, nós não queremos usar. Nós queremos ficar como um bebezinho chorando, gritando. E não queremos simplesmente nos colocar como homens e mulheres de Deus e usar os recursos que Deus colocou em nossas mãos. Use, irmãos. Aproveite as oportunidades, os recursos e as ferramentas que você tem acesso. E continue trilhando o caminho de volta para casa. O teu pai te chama. O teu pai te chama. Filho, volta para casa. Esse é o chamado em todas as oportunidades que ele tem dado para você. A saúde, a vida, os recursos que ele tem dado, ou os problemas, ou as dores que vêm sobre você. Todas essas coisas são megafone, é um grande megafone de Deus no teu ouvido, falando a mesma informação. Filho, volta para casa. A noite vem. Logo o meu filho mais velho, o teu irmão mais velho, voltará. Ele vai voltar para trazer os seus irmãos e congregar nessa casa para todo sempre. Se encontre com ele no caminho. Esteja, quando Cristo voltar, indo em direção ao Pai. É somente por meio dele, irmãos. Esteja indo em direção a Cristo. Esteja no caminho de Cristo. Volte-se para ele com fé. Em nome de Jesus, irmãos, essa é a mensagem que nós temos para pensar nesta noite e refletir nela. Vamos estar em oração agradecendo a Deus. Pai eterno, obrigado, Pai, porque podemos pensar, ó Deus, nessa grande convocação que o Senhor tem dado ao teu povo, amorosamente, ó Deus, como um Pai misericordioso, infinitamente misericordioso. O Senhor convoca os seus filhos, lavados e remidos, para que voltem para casa, por meio da fé, por meio do arrependimento e da constância na fé e no arrependimento. Esteja conduzindo cada irmão que está aqui, ó Deus. Que Satanás, que é o nosso grande adversário neste mundo, não venha tirar, Senhor, essas grandes promessas e também, ó Deus, esses grandes alertas que o Senhor tem nos dado nesta noite. Capacita cada um, ó Deus, a não só guardar para si essas promessas, mas também estender isso aos seus irmãos, aos seus vizinhos, aos seus familiares, em nossa cidade, ó Deus. Que possamos olhar, Senhor, para aqueles que ainda não estão, ó Deus, se voltando para Ti, e não estão atendendo a esse chamado, ó Deus. E humildemente e mansamente, também convidá-los, ó Deus, a se arrepender e crerem, a ouvirem a voz do Pai que chama para todos os seus filhos voltarem para casa. É o que eu oro, ó Deus, nessa noite e agradeço. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós. É o que eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém. O culto está encerrado, irmãos.